Olá, queridos aluninhos. Eu e a Gia, a gente prometeu para nós mesmos que a gente nunca mais ia tentar fazer videoaula porque deu um baita problemão da última vez que a gente fez, passei muita raiva. A gente até atrasou a aula, não sei se vocês lembram, mas enfim, águas passadas, entendeu? A gente seguiu em frente, a gente aprendeu, nós Deus, e aí a gente voltemos. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um modelo de redação que é chamado modelo de hipercoesão, ou seja, é uma maneira de você construir sua redação, que a gente vai ensinar agora aqui para vocês, que é um pouquinho diferente da maneira comum que vocês provavelmente estão acostumados a fazer ou a ler, inclusive. Mas esse é um método que você pode usar e tanto que vocês estão acostumados a usar quanto esse são completamente aceitos, né? Não tem nada muito de diferente desse modelo porque vocês estão acostumados a fazer, né? Ele não é uma coisa muito mirabolante, ainda tem a tese, ainda tem a argumentação, ainda tem conclusão, tudo está no seu parágrafo e tranquilo. É só mais ou menos uma maneira diferente de você dispor essas coisas que você tem, né? Então vamos lá. Qual a estrutura que você está acostumado a ler, muito provavelmente? É aquela redação clássica, né? É a redação onde você tem introdução, desenvolvimento e conclusão no final com propósito de intervenção, né? No caso do Enem, é propósito de intervenção. E aí, na introdução, você tem então uma apresentação, né? Uma introduçãozinha, né? Falando, ah, não, hoje na sociedade, hoje em dia tal. E aí você apresenta sua tese, que é o seu ponto de vista, né? Que você quer defender sobre o tema que a redação te propôs, né? Que o Enem te propôs, enfim. No desenvolvimento, você vai provar por A mais B por que seu ponto de vista está certo. E na conclusão, você vai fazer a proposta de intervenção, né? E tudo mais. Nessa videoaula vai ter uma pitadinha mais, um bônusinhos, por quê? Porque o texto que a gente pegou para usar de exemplo de um texto que usa esse método é um texto da FUVEST. E aí, sendo FUVEST, a FUVEST ela é um pouco diferente do Enem porque a conclusão dela não é proposta de intervenção, é uma conclusão clássica onde você só retoma tudo o que você disse no texto e você ainda pode fazer um desfecho filosófico, né, a chamada chave de ouro, que é um negócio bem interessante, então vai ser meio que um bônusinhos nessa aula, tá bom? Então, vamos primeiro para uma explicação um pouco mais teórica, talvez você se embole um pouco, mas quando eu te mostrar o exemplo prático, é tudo extremamente claro, tá? Então, a chave do modo de hipercoesão é a introdução, é a engrenagem mais importante, né, do texto. E por quê? Então, vamos lá. Então, você primeiro faz a apresentação da temática, né, como sempre, como de praxe, e aí você vai, como de costume, você vai apresentar a sua tese, ou seja, você vai defender o seu ponto de vista sobre aquele tema, como qualquer, como qualquer redação, né? Só que a sua tese, o ponto de vista que você vai defender, vai ser os seus argumentos de forma simplificada. Você fica assim, quê? Calma, é bem fácil. Então você vai fazer uma antecipação dos seus argumentos. E isso vai ser a sua tese. Já mostremos. Então aqui a gente tem, né, como eu tinha dito sobre as engrenagenzinhas, né? Dá pra ver que a engrenagem de introdução é a engrenagem meio que mãe do texto. Por quê? Porque no parágrafo de introdução você já expõe a sua tese, sua argumentação, quer dizer, você expõe sua tese e você já indica para o leitor quais vão ser as suas argumentações, né, nos próximos parágrafos que você for fazer o desenvolvimento, né. E a conclusão que ela não é interferida, né, a conclusão sempre continua sendo a mesma coisa. Aí a gente fez um exemplo do fecho de ouro, né? Então, como eu disse, o fecho de ouro é um desfecho impactante, eu diria, né? Mas não, ele não é impactante por si só, ele é impactante porque a construção do texto fez ele impactante no final, né? Vamos ver, né? Então aqui tem uma comparaçãozinha, né, de tudo que eu disse para vocês, né, sobre o modelo mais comum e o modelo de hipercoesão, né? Dá para perceber que a tese é a antecipação dos seus argumentos,
né? E bora lá. Agora vamos para o exemplo prático. Então aqui a gente tem o modelo de hipercoesão na sua frente. Dá para ver claramente que é a mesma coisa, né? Não tá nada muito mexido, não tem. É a mesma coisa, introdução, desenvolvimento e inclusão. E tem um fechinho de ouro ali, uma palavra impactante que o leitor daí fica, meu Deus, estou impactado. Pois é. Então vamos agora para o exemplo prático. Esse texto aí, essa redação é sobre consumismo. Ou seja, a pessoa tinha que problematizar o tema do consumismo. Claro, você tem que ter uma posição a partir desse tema. É claro que muito provavelmente você vai julgar, né? Você vai problematizar para o lado negativo do consumismo, já que ele é um fenômeno ruim, né? Ou pelo menos é o que a bancada espera que você diga. Mas enfim, tirando essas questões à parte, vamos para a introdução. Então eu vou te dar não, menos 5 minutos, você pausa o vídeo, né? E você vai ler, né? Porque se eu ler junto né, é melhor você ler sozinho. Então eu quero que você leia essa introdução, pause, leia, olhe para as cores, inclusive do que está marcado, e aí quando você terminar de ler, você volta o vídeo. Voltou? Tá bom. Então, aí você deve estar se perguntando, mas qual que é a tese então, né? Qual que é o ponto de vista que ele está querendo mostrar aí para você, né? Sobre o que ele fala, né? De que maneira ele problematiza o consumismo, né? Então você percebe que no parágrafo de introdução ele começa com uma introduçãozinha falando sobre o mito das sereias, né? E ele usa esse mito das sereias para fazer uma ilustração, para fazer uma relação com o consumismo e com o sistema capitalista, que o consumismo é produto desse sistema, né? Então ele faz ali uma introduçãozinha, né, porque o parágrafo de introdução você nunca pode começar já com a tese de cara, você tem que fazer um desenvolvimentozinho e aí você coloca a tese, que nem está aqui. E que nem está habituado a ver também, né? Então, é, na, na parte marrom aqui, isso aqui é basicamente a ilustração que ele quis usar, né? Ele fez uma comparação com a música emitida pelas sereias com o capitalismo, certo? Beleza. E aí vem a tese da pessoa. Olha só a tese. Esse modo de produção apresenta três desencadeamentos que também levam o homem à ruína: o consumismo, a valorização do ter em detrimento do ser e a efemeridade das relações. É claro que são desenvolvimentos um pouco complexos, mas qual que é o ponto da parada? Então, num tema onde está falando sobre consumismo, né? O tema é que eles querem que você diga sobre consumismo e problematize esse tema. Então, a tese da pessoa é que os três problemas do capitalismo são dois pontos: o consumismo, a valorização do ter em detrimento do ser e a efemeridade das relações. Essa é a tese dele. Ele está falando assim: olha, meu ponto de vista é esse. Para mim, as três coisas que o capitalismo traz de mal é o consumismo, a valorização do ter em detrimento do ser e a efemeridade das relações. Certo? E qual vai ser as argumentações dele? Vai ter um parágrafo sobre consumismo, um parágrafo sobre valorização do ter em detrimento do ser e um parágrafo sobre a efemeridade das relações. Ou seja, percebe que ele usou os argumentos dele como tese, porque esse é o ponto de, ele usou então os argumentos, né, os tópicos dos argumentos como defesa do ponto de vista dele, o que é muito inteligente você fazer e completamente aceitável você fazer. Né? Você fala, olha, os três problemas disso são isso, isso e aquilo, né? Então, se você fala que o problema de tal coisa é isso, isso e aquilo, no parágrafo de argumentação você fala sobre isso, isso e aquilo, né? Essa é a intenção. Então, por isso que o modelo de hipercoesão é tão de boas. E aí depois você vem com a conclusão da Fulvestre, né? Se você parar, eu vou dar um tempinho também para você ler. Leu? Tá bom. Então, ele retoma tudo que ele disse no texto, né?
nesse parágrafo de conclusão, aqui não tem proposta de intervenção, lembrando porque é da FUVEST, e ali no final está escrito em roxo: se Descartes vivesse no século XXI, alteraria sua afirmação para tenho, logo existo. Isso é uma chave de ouro, porque a frase que o Descartes diz, que o grande filósofo Descartes diz é penso, logo existo. E aí, de acordo com o desenvolvimento, né, desenvolvimento sobre consumismo, sobre as pessoas preferirem coisas materiais do que relações pessoais, né, então ele terminar com essa frase, tenho logo existo, é um trocadilho genial, né? Porque você muda a frase de um filósofo, né? E aí ele está falando o quê? Que se você não tem nada, se você não tem mercadoria, você não existe no sistema, né? Então é uma baita analogia, né? Bom, lembrando que os modelos são corretos, né? Todos estão certos. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela aula. Se cuidem. Abraço. Beijinhos. Qualquer coisa, dúvida é só chamar. Beijos.